Então, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu gosto muito de estar falando sobre os produtos, né? Então, eu sou especialista, como o Henrique falou, em suplementação. Então, antes de eu conhecer os produtos da Herbalife, eu já era especialista em suplementação. Mas, como ele falou, a gente precisa usar, né? Precisa usar. Então, eu já era nutri, eu já cuidava da minha saúde, eu já fazia algum tipo de suplementação, mas eu uso hoje praticamente toda a linha, né? E eu posso dizer que tudo no meu corpo melhorou, toda a minha saúde melhorou, né? Então, é conhecendo realmente a qualidade dos produtos, entendendo realmente o que ele faz no nosso corpo, é que a gente consegue resultados incríveis, tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar isso aqui um pouquinho com vocês. É, Vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre, né, a filosofia que tem a nossa empresa, a nossa nutrição, tá? E a gente entrega o que com esses produtos? A gente entrega a nutrição ideal para milhares de pessoas por meio da nossa filosofia de nutrição global. O que que é que tem envolvido nesses produtos que é muito importante a gente entender? A gente conta, né, quais são os elementos chaves de cada etapa. Temos a hidratação, a proteína, vitaminas e minerais, gorduras saudáveis, fibras e fitonutrientes. Então, isso aqui, gente, é o que o nosso corpo precisa, gente, pronto para que a gente desenvolva cada vez mais saúde. Então, a cerejinha do bolo é o corpo bonito. Mas quando esse corpo está bonito, é porque a saúde realmente está bombando. Então, assim, por trás desse corpo bonito tem a saúde. O que que a gente precisa desses seis elementos chaves na nossa vida, tá? Então, vamos começar por ela, a nossa querida, a mais importante, né? Proteína. O que que ela tem? O que que é preciso entender? Nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. A gente precisa dele para a transformação da composição corporal para o envelhecimento saudável. Hoje, bomba o envelhecimento saudável. Muita gente falando sobre envelhecer saudável. E os dois pontos chaves do envelhecimento saudável, algumas outras coisas, mas os dois pontos mais chaves está voltado para proteína, consumo maior de proteína e atividade física. Então, a gente precisa desse tijolo. A proteína é o tijolo para a construção muscular que o nosso corpo precisa para ter saúde na meia-idade e independência lá na terceira idade. Então, é fundamental que a gente consuma mais proteína. Ela nos dá também uma sensação prolongada de saciedade. Então, a gente que está no processo de transformação corporal, mudança de composição, diminuição de gordura e aumento de massa magra, a gente precisa dela porque ela dá saciedade. Ela ajuda também na perda de peso. Quanto mais massa magra você desenvolve, mais você vai queimar gordura. Então, contribui para a manutenção e crescimento da massa muscular. Você precisa crescer a massa. Não adianta a gente emagrecer perdendo músculo, porque vai voltar a engordar novamente. O que sustenta o nosso emagrecimento, o nosso corpo saudável, é a construção dessa massa magra. Além disso, ela melhora a nossa imunidade, ela auxilia na estética da pele, unha e cabelo. Precisamos, a gente passa dos 40 anos, já estou com 51. Quando passa dos 40 anos, se a gente não ingerir proteína, a gente começa a ficar com cabelo ralo, o cabelo cai realmente. Isso aqui é feito de proteína, então a gente precisa de proteína. A minha unha hoje, eu tenho até vergonha de ir na manicure, porque ela parece estar cortando unha de cavalo, de tão dura que é. Isso é proteínas e vitaminas. Então, a gente às vezes encontra pessoas que a unha quebra com uma facilidade danada, não consegue ter uma unha forte. Então, assim, é falta de proteína. Às vezes fica achando que é só falta de vitaminas e minerais, também, mas a proteína tem um papel fundamental nisso tudo. Se não tem proteína, não adianta ter vitaminas e minerais, tá? E ela preserva essa massa magra quando você encontra o seu emagrecimento. Você tá mais magra, mas se você tá desenvolvendo massa magra, você vai conseguir manter esse corpo mais magro mesmo por mais tempo. Então a gente não deve se preocupar somente com o emagrecimento. Se não tivesse ganhando essa massa magra, não vai manter, tá? Passando para a nossa segunda queridinha.
Além, então, eu falei da saciedade. A proteína é o nutriente mais sacitogênico que a gente tem, ou seja, que dá mais saciedade a gente. Por isso que dentro do nosso protocolo, a gente consegue ficar bem saciada. Para quem está no início, acha que não vai conseguir, mas quando consegue consumir mais a proteína, quando consegue seguir direitinho o passo a passo do nosso programa, a gente entende que consegue, você começa a conseguir coisas que você achava que não ia conseguir porque você está com mais proteína no seu corpo, ou seja, você está mais saciado. Segundo alimento mais sacitogênico, segundo nutriente mais sacitogênico, fibras, tá? Então ele está aqui, não é à toa. A combinação de fibra, hidratação, atividade física é imprescindível para um bom funcionamento do intestino. O nosso intestino não é só o funcionamento quando a gente pensa de evacuação, né? O intestino é muito mais do que isso. Em muitas especializações que eu já fiz, a gente já falava que o intestino era o primeiro cérebro, porque eles se conectam o tempo inteiro através do nervo vago. O que um sente aqui, o outro sente lá, o intestino sente. O que o intestino está passando aqui, automaticamente o seu cérebro também está sentindo. Então, é muito importante o tratamento ideal para esse intestino, e não o não cuidado, a falta de cuidado com eles, a falta de fibra, a falta de hidratação, a falta de atividade física causa sérios problemas no intestino. E aí, às vezes, a gente tem pessoas que acham só que por ir ao banheiro todos os dias, eles têm uma função intestinal boa. E isso não quer dizer que você tenha. A gente tem que olhar se você tem desbiose intestinal, que é a alteração das bactérias intestinais. A gente precisa olhar a sua barreira intestinal, se ela está íntegra, porque por ali aparecem muitas doenças que poderiam ser evitadas. Se você nutre esse corpo com alimentos para fortalecer essa barreira, se você está realmente nutrindo o corpo para aumentar a sua imunidade lá, que os anticorpos também estão lá na parte intestinal, a produção de serotonina, que é um neurotransmissor muito bom para a sensação de bem-estar, é produzida lá e depende de um bom funcionamento. Então, olha quanta coisa é importante dentro do nosso intestino, que não é só a evacuação. Então, para isso, a gente precisa estar realmente com uma quantidade de fibra ideal no nosso corpo, que é em torno de 25 gramas por dia. É muito difícil bater essa meta com a alimentação. E aí, muita gente não bate. E o que que tem? Um mau funcionamento desse intestino, tá? E precisamos ingerir de uma outra forma. Então, ela vai ajudar a regular o trânsito intestinal, favorece o controle do colesterol. Muita gente aí, a partir de 40 anos, com alteração de colesterol. E quando a gente ajusta essa quantidade ideal de fibra, de hidratação, de atividade física, a gente melhora muitas vezes esse colesterol sem que a pessoa precise, comece a tomar aquele remedinho que parece que é a fórmula mágica das pessoas com 40 anos, né, para frente, que os médicos adoram passar e você passa a tomar aquele remédio para baixar o colesterol a vida toda. Não, não é necessário, gente, se a gente estiver fazendo a coisa certa. Auxilia também no controle glicêmico, ou seja, do açúcar do seu sangue. É controlado por essas questões, dá mais fibra, reduz o risco de doenças cardiovasculares. Se você tem colesterol controlado e açúcar controlado no seu sangue, você tem um controle maior de doenças cardiovasculares. Aonde começa a aparecer essa questão de doenças cardiovasculares? Média de idade, 45 para frente. Mais 55, mais, um pouco mais riscos ainda. A mulher menopausada aumenta muito mais a chance dela ter eventos cardiovasculares, porque ela aumenta muito a produção de colesterol. Então, se ela estiver controlada com essa fibra funcionando realmente no corpo, a gente diminui esses riscos. E ela contribui também para a sensação de saciedade. A dupla proteína e fibra são perfeitas para a saciedade, tá? Então a gente consegue controlar isso muito bem. Terceiro elemento-chave para que a gente tenha muita saúde, gorduras saudáveis, né? Tem gente que tem muito medo de ingerir gordura. A gente tem que ter medo de algum tipo de gordura. Esse daqui das nossas gorduras saudáveis, não, a gente precisa dela. Elas não são produzidas pelo nosso corpo, então ela precisa vir externamente. Elas devem ser obtidas na nossa alimentação. Encontramos aonde as boas gorduras? Nos peixes, nos óleos vegetais, nas sementes não oleaginosas. Eu adoro, adoro o uso das sementes das oleaginosas, mas cuidado com elas, porque elas são calóricas. Elas são gorduras boas. Lembra que os alimentos gordurosos são mais calóricos. Não é que a gente não deva usar, mas tem que usar com cautela, né? Então, às vezes,
Eu tenho um caso de um aluno que a gente combinou que ele ia comer castanhas. E aí ele foi na loja, comprou um saco, meio saco de castanha e comeu todo num dia só. Eu falei, Jesus amado, mas você comeu o que tinha que comer num mês, num dia. Então a quantidade de calorias, déficit calórico, gente, emagrecimento tem a ver com déficit calórico. Se você enche teu dia com calorias, mesmo que seja com alimentos saudáveis, você não consegue emagrecer, tá? Então, eu adoro o uso das sementes das oleaginosas, mas ele precisa ser com cautela, no máximo uma colher de sopa por dia. Então, eu gosto de triturar, fazer elas trituradas, concentrar tudo no mesmo pote das oleaginosas, das sementes também, e fazer uma colher de cada por dia. Esse é o ideal, tá? Os óleos de peixe, adoro o nosso queridinho ômega, porque eu não consigo me alimentar de peixe diariamente, então fica faltando essa gordura boa também. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do nosso ômega. Ela vai auxiliar onde? Auxilia no nosso cérebro, contribui para um funcionamento geral do organismo bom, todo o funcionamento do corpo, a saúde vascular dos nossos vasos e ajuda a reduzir mediadores inflamatórios, tá? Então, por exemplo, eu vou até antecipar aqui que um dos componentes do nosso ômega é o EPA, que faz o quê? Desinflama o nosso corpo. E aí, quem quer emagrecer precisa fazer o quê? Desinflamar. Então, o ômega é bom? É. Então, ela ajuda também nisso aí. Além de que ele tem DHA, que é um outro componente que é para o cérebro. Então, aqui, ó, é uma gordura, mas que já é boa para o cérebro. Então, o nosso tem os dois, né? É bom que a gente tem um ômega que tem os dois. Tem alguns óleos que tem somente o EPA ou só o DHA. Então, o ideal é que a gente use o que tem os dois componentes. Vamos falar. Alguém quer perguntar alguma coisa ou que posso continuar? Até aqui tudo bem? Então, vamos continuar? Qualquer coisa, pode chamar aqui, escreve aqui no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Hidratação. Às vezes a gente está fazendo tudo muito bem e esquece aquilo que está mais fácil da gente, mais ao nosso lado, que é a água, que é a hidratação. Então, ela tem um papel essencial para a digestão dos alimentos. Ela também ajuda a manter funções físicas e cognitivas normais, além de auxiliar na regulação da temperatura do corpo. Então, um adulto deve consumir, a gente gosta de fazer aquela continha que é do peso vezes 0,038. Se é um adulto de peso dentro de uma normalidade aí que não está sobrepeso, dá em torno de 2, 2,5. Mas é bom fazer o cálculo porque a pessoa que está com sobrepeso precisa beber mais água. Essa água vai ajudar ainda, inclusive, não só no funcionamento de todas as funções, porque todos os nossos órgãos precisam de água, até a nossa pele, mas também vai auxiliar em duas coisas que ela está precisando aqui dentro do processo, que é perda de gordura e aumento de massa magra. O nosso músculo é composto de água, mais de 70% dele. Se a gente come proteína, se a gente treina, mas não bebe água, não tem crescimento muscular. E lipólise, quebra de gordura, é preciso de água para ajudar a quebrar essa gordura. Então, dê água dentro da quantidade que você precisa vai te ajudar. Se você deixa de beber essa água, tá com falta de hidratação, o organismo não vai conseguir realizar todas as funções que ele precisa. Ele vai priorizar essa água para o que é de mais emergente, de mais emergência, né? Da necessidade mais difícil para o corpo. E o emagrecimento é uma? Não. O ganho de massa magra vai estar na prioridade? Nunca, né? Porque não são funções vitais. Então, querem emagrecer, quer ganhar massa magra? Beba a água na quantidade ideal. Vai ajudar o corpo a ter saúde, mas também vai ajudar no emagrecimento, na definição do corpo, tá? Ela ajuda no transporte de oxigênio e de nutrientes para o nosso corpo, funcionamento adequado de todos os nossos órgãos, contribui para a pele mais jovem e saudável, não adianta ficar passando cremes caros se a gente não bebe água, e evita a retenção de líquidos, né? Então, é muito importante, principalmente nesse calor, gente. Porque às vezes a gente tem muita, eu tenho muitas alunas com retenção de líquido, principalmente nesse calor, e precisa bater a meta d'água. Quando a gente vai ver, não tá batendo, nem a metade da meta d'água, tá? Então, isso é importante. As queridas vitaminas e minerais. As nossas frutas, verduras e legumes já são excelentes fontes de antioxidantes, além de fornecerem vitaminas e minerais essenciais para o nosso organismo. Gente, o que que é antioxidante? É aquilo que combate o radical livre. O que que é radical livre? Quando a gente vive, abre os olhos e acorda, a gente está produzindo radical livre no nosso corpo.
E para diminuir essa produção de radical livre, né? O impacto disso, porque radical livre no corpo gera o quê? Envelhecimento. Precoce às vezes. Então, o que que ajuda a amenizar esse envelhecimento? O uso de antioxidantes, tá? Então, vitaminas e minerais vão ajudar a gente nisso. Os suplementos alimentares, como multivitamínicos, eles podem ser uma fonte para garantir a quantidade mínima de uma série de nutrientes que a gente precisa diariamente, que infelizmente a gente não consegue dentro de um prato de comida. Então, a gente nunca conseguiu tudo num prato de comida, mas a gente conseguia mais algum tempo atrás. E cada vez mais a gente está conseguindo menos nutrientes. Cada ano que passa, a gente está conseguindo menos vitaminas, minerais dentro de um prato colorido. Já tem estudos que mostram para gente que num prato super colorido, daquele que nutre ama, daquele que a gente tenta fazer dentro do nosso protocolo, ele tem hoje 45 a 55 menos por cento menos nutrientes do que tinha 10 anos atrás. Você imagina isso? Então a gente está comendo a comida ideal, mas que ela está com muito menos nutrientes do que a nossa avó comia, do que os nossos pais comiam, do que a gente comia quando criança, quem tem mais de 40 anos, né? Então a gente precisa cada vez mais colocar essas vitaminas por fora, porque senão o nosso corpo não vai longe, precisa dessas vitaminas. Ela vai auxiliar no processo de metabolismo energético do corpo, previne o equilíbrio, promove o equilíbrio e ajuda no sistema imune. Com tantas doenças por aí, a gente precisa equilibrar o sistema imune. Lembra que o sistema imune precisa de um intestino bom e proteção dos danos causados pelos radicais livres, tá? Então, ó, os danos aqui que eu falei do envelhecimento causado, né, pelos radicais livres. Então, os antioxidantes vão ajudar a gente nisso, tá? Fitonutrientes são compostos encontrados também nas frutas e vegetais e variam de antioxidantes a agentes anti-inflamatórios, além de possuírem propriedades que podem ser neuroprotetoras, auxiliando no suporte imunológico também, tá? Então, por exemplo, os nossos chás têm um monte de fitonutrientes, né? Então, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, auxilia no sistema imune corporal, do imune corporal, ajuda no combate dos radicais livres. Ele tem funções parecidas com os antioxidantes, né? Então, a gente precisa estar utilizando também os fitonutrientes para ajudar a gente a ter esse equilíbrio maior no corpo. Então, quanto mais coisa saudável, quanto mais coisa natural, né? Quanto mais a gente utilizar essas ervas, esses compostos vindos das frutas, dos vegetais, mais a gente consegue. Então, os chás têm muitas propriedades anti-inflamatórias no nosso corpo, né? Que não é só um chazinho. Todo chazinho tem um porquê. Todo chazinho tem um princípio ativo que vai ajudar em alguma coisa, na nossa digestão, no processo de desinflamação, no processo de melhora do intestino, de gases, de dor de cabeça, de tudo que você pode imaginar. Então, quem entende um pouquinho de fitonutrientes, né? A gente pode fazer, inclusive, isso em prescrição manipulada, mas a gente também tem as fontes naturais dos chás, também podemos usar. As pessoas têm até preguiça de fazer chá, mas a gente tem os nossos que é só misturar, né? Às vezes eu falo para as pessoas fazendo chazinho, mas tem que ferver aquela água, esperar, botar a erva, como se fosse uma coisa muito difícil de fazer, né? Mas eu sei que a correria do mundo hoje é muito maior do que a de antigamente. Antigamente as pessoas faziam isso diariamente, né? Uma forma muito natural. Mas hoje também a tecnologia está nos ajudando. Então a gente tem os nossos chás que a gente mistura em água quente ou água fria, e não precisa estar lá esperando 10 minutos para fazer retirada dos nutrientes, dos fitonutrientes, então é muito mais prático. Mas para quem quer usar os outros tipos, a gente pode indicar para que serve cada fitonutriente, tá? Para auxiliar na saúde. Então, como que a gente vai conseguir suprir, gente, toda essa necessidade que a gente precisa, que a gente acabou de ver, de fitonutrientes, de vitaminas, de minerais, né, de proteínas, como a gente, de gorduras boas, todas as nossas necessidades nutricionais a gente consegue fazer só com aquilo que a gente vai comer? Não.
Então, apenas com a alimentação a gente não consegue atingir essas quantidades essenciais de nutrientes para que o nosso corpo, aquilo que realmente o nosso corpo necessita. Se a gente tenta fazer isso só com nutrição, a gente sempre vai ficar devendo. E aí, às vezes, como é que a gente consegue detectar isso num corpo, gente? Quem tem acesso a exames laboratoriais é fácil. Você faz um exame e vê lá vitaminas tudo baixo. E aí é fácil a gente entender que está faltando nutriente naquele corpo. E quem não consegue fazer exames? Aquela pessoa que está fraca, aquela pessoa que acorda cansada, aquela pessoa que não consegue fazer exercício físico, é aquela pessoa que não consegue dormir. Às vezes, muitas vezes é falta de algum nutriente, é o magnésio aí atuando. Então, de alguns fitonutrientes que pode ajudar ela a dormir, alguns fitonutrientes de algum chazinho. Falta de vitaminas que funcionam no nosso corpo, falta de vitamina D, falta de B12. Ou seja, tem mil maneiras da gente entender que aquele corpo está precisando de nutrientes. Então, e tenho certeza, mesmo que você não tenha alguém para saber e para falar isso para você, se você não está ingerindo suplementos de uma forma fora da alimentação, o seu corpo está precisando. Porque a gente não consegue a otimização desses nutrientes só com comida. Então, uma hora, o seu corpo vai sentir e vai te avisar. Mas antes dele sentir e te avisar, o exame está descendo, o teu corpo está precisando, tá? Então não espere isso acontecer. A gente precisa das vitaminas e minerais sempre. Então, o nosso portfólio de produtos, a gente tem diversos suplementos alimentares que suprem essas carências nutricionais, contribuindo com qualidade de vida, bem-estar e resultados físicos, tá? A gente acredita que um estilo de vida saudável e ativo é construído por meio de três pilares básicos, tá, gente? Alimentação, balanço e suplementação. Isso aqui te leva à longevidade. Essas três coisas, tá? Te leva à longevidade saudável, porque hoje se chega muito fácil aos 90 anos. A questão é como você vai chegar? Porque a medicina também evoluiu. Ela te mantém vivo sem você conhecer ninguém, sem você ter as suas funções básicas funcionando, mas ela te mantém vivo. A medicina faz isso. Mas não é assim que eu quero chegar. Eu quero chegar aos 90 anos fazendo as coisas normais e pensando, conhecendo meus filhos, sabendo quem eles são, podendo entender, lembrar do número da senha da minha conta bancária, podendo levantar e sentar da cama, podendo ir ao banheiro sozinha, né? Então, são necessidades básicas que a gente quer chegar aos 90 anos assim. Então, como a gente chega à longevidade? Esses três pilares, tá? Importantíssimo. Então, a gente tem no nosso portfólio produtos completos para nutrição interna, que é o que a gente faz muito aqui no protocolo, para nutrição esportiva, que está num patamar mais elevado, e a nutrição externa. Então, a gente já melhora com a nutrição interna o nosso externo. Quer ficar melhor? Usa a nutrição externa, tá? Que é excelente também. Então, aqui estão o que a gente usa diariamente, gente. Então, a gente tem os substitutos parciais de refeição, que é o que a gente usa dentro do protocolo, né, para substituir para o emagrecimento duas refeições, que são deliciosos. E aí, e ainda eu falo, não tem como enjoar, né? Mas ainda temos as receitas maravilhosas que a gente pode fazer. Quem precisa bater meta de proteína e não consegue só com substitutos de refeição, a gente tem as proteínas que a gente utiliza para ajudar. O Protein Crush, o Protein Power, né? O açaí, a barra proteica que eu amo para me ajudar nos lanches. Eu não fico sem essas barras. Em todas as minhas bolsas tem uma barra, às vezes quase que triturada, amassada, mas elas estão lá. Eu abro, parto, às vezes com um garfinho na rua, mas estão lá na minha bolsa porque eu não me rendo a um lanche de loja de porcaria. Então, tendo uma barrinha dessa com 12 gramas de proteína e um café, acabou. Então, ela tá sempre na minha bolsa. A nossa hidratação e energia, os nossos dois chás maravilhosos que estão cheios de fitonutrientes, como eu falei, para ajudar na processo de redução de radicais livres. Eles ajudam a gente a bater meta de hidratação, eles ajudam a queimar gordura, né? O original, o Herbal Original, ele tem mais ativos, inclusive, para isso, para queima de gordura. São excelentes. A gente tem os lanchinhos saudáveis. Vamos falar das fibras primeiro. Tem as fibras. O Fiber Bond está aqui, ó. Mas ele não tá mais. Eu amava esse negócio aqui, tomava todo dia, mas não tá mais. Espero que um dia volte.
Mas temos essas duas opções, que eu adoro. Faço drinkzinhos com esses dois. Tem três opções também. Tem o a de limão com mel também. Mas a de manga e de uva fica excelente para fazer uns drinkzinhos, tá? Então a gente ajuda com a meta de fibra, que a gente não consegue. Lembra que a gente precisa de 25 gramas, mas a gente não consegue na alimentação. E o Fiber Concentrate também, o Fiber Power, que é em pó e que não tem sabor. Então fica muito fácil você introduzir em qualquer alimentação, né? Porque ela vai aumentar a quantidade sem originar, sem que roube sabor do teu alimento, do teu doce, do teu shake, de tudo que você quiser colocar, tá? Lanchinhos para rua, como eu falei, tem a proteína, que é a da nossa barrinha, e as sopinhas em sachês também. Isso aqui numa aguinha quente num café, também uma super refeição, tá? Ajuda muito para quem está viajando também, né? Então se leva e você faz uma refeição proteica em qualquer lugar. Esses multivitamínicos aqui eu não fico sem, então eu reponho as minhas vitaminas. Aqui nós temos muitas vitaminas e minerais. O shake tem 23 vitaminas e minerais, mas eu ainda coloco para dentro mais vitaminas e minerais. Gente, eu não sei o que que é um espirro há muito tempo. Então, é vitamina e minerais que a gente precisa, e mais as proteínas, e mais toda essa nutrição saudável aí que vai dar a gente muita saúde. O Extracal é um querido, principalmente para pessoas, mulheres 40 a mais. Quando a gente está entrando no climatério, né? A gente tem por causa dos nossos hormônios, queda dos nossos hormônios femininos, estou falando mais para o público feminino, mas serve para os homens também. A gente tem uma queda de força, massa óssea e massa muscular. Aqui no Extracal, a gente tem a vitamina D, o cálcio e o magnésio. Ou seja, perfeito esse trio para essas três coisas. A vitamina D, ela é considerada hormônio hoje, não é mais considerada vitamina. Então, o uso dela é essencial para a nossa existência. E a gente não consegue um nível de vitamina ideal, D ideal, se a gente não suplementar. Então, aqui não tem aqui é uma quantidade ideal de manutenção de uma boa vitamina. Quando a minha ainda está um pouco abaixo do que é necessário, eu faço ainda uma D por fora. Esse aqui eu tomo direto, mas eu ainda faço uma D por fora. Então, o nível ideal de vitamina D hoje, gente, é acima de 70. Para algumas doenças inflamatórias, algumas doenças autoimunes, alguns casos de ansiedade e depressão, a gente chega até um pouco mais, a 90, a 100. Então, você já deu para entender que você não vai com a alimentação manter uma vitamina D dessa. Então, esse composto aqui, vitamina D, cálcio e magnésio, é perfeito para a gente. A gente precisa desse cálcio, porque a gente está tendo perda óssea. A gente precisa do magnésio, que faz essa vitamina e esse cálcio ir para o lugar certo. O magnésio participa de mais de 400 reações dentro do nosso corpo. E a gente, no Brasil, tem um solo muito pobre de magnésio. Então, o magnésio a gente também precisa colocar de uma outra forma. E ele ajuda no nosso sono. Então, para quem tem insônia, que também é um fator que mulheres 40 a mais começam a desenvolver por causa da queda da progesterona, começam a ter insônia ou despertares noturnos. E esse extracal ajuda muito se ele for tomado à noite, tá? Então, vai ajudar no sono, vai aumentar a D. A D vai ajudar no processo de queima de gordura, de melhora dos nossos hormônios. Ou seja, é um trio perfeito. O ômega, como eu já tinha falado lá, tem dois compostos, o Herbalife Line, né, que a gente chama, mas é o nosso ômega 3, ele tem os dois compostos, o EPA e o DHA, DHA para o cérebro e EPA para desinflamar o corpo, tá? Nós não conseguimos isso em alimentação. E temos que tomar cuidado para não consumir um ômega contaminado de mercúrio. Então, consumo da Herbalife, porque a gente tem a certeza que não tem contaminação por mercúrio. Ele tem um controle de qualidade danado. A maior preocupação hoje de prescrever ômega é ele estar contaminado com mercúrio, tá? E é muito comum hoje. Então, olha só. Para que eu quero usar o DHA? Não é para melhorar o cérebro? Que ele começa a fraquejar? Não é para a qualidade da velocidade neuronal, da cognição que a gente vai perdendo?
Se tiver contaminado com mercúrio, qual é o risco? Esse mercúrio, se deposita no cérebro. O teu futuro é ser demente por causa de mercúrio no cérebro. Então, ômega contaminado é tiro no pé. É melhor não tomar, se você não sabe a procedência, ok? Então, ômega tem que ser bem prescrito. E o nosso colágeno maravilhoso. A gente perde tônus muscular e precisamos repor isso. Então, colágeno que é bom tem que ter verisol. O nosso tem verisol, né? Então, ele tem ainda, é uma ótima opção de lanches, é uma ótima opção também para bater meta de proteína de quem tem um peso muito alto. Porque às vezes a gente não consegue só com as 5 refeiçõezinhas que a gente faz, né, do protocolo, bater meta de proteína. E com colágeno, a gente às vezes faz uma ceia. Ele tem quase 9 gramas de proteína. Se você misturar com um Nutrivê, vai mais um pouco de mais proteína. Então a gente consegue. Quer perguntar, Cássia? Acho que não. Então a gente consegue fazer um super lanche, melhorar o tônus, que a gente começa a se sentir mais mole. Então a gente precisa preencher esse espaço que está mais molenguinha. Então a gente melhora tudo. As linhas de expressão, celulite, a gente melhora com o uso do colágeno. Então ele é perfeito, tá? Nosso queridinho também. Bom, gente, o nosso número um é o shake, né? É o mais consumido no mundo, é ele. É o número um do mercado, tem baixíssimas calorias, tem diversos sabores, cada um melhor do que o outro, rápido, prático e econômico e cria novas possibilidades com diversas receitas. Ou seja, ele é muito fácil de ser usado e ser introduzido no plano alimentar. Principalmente hoje, num mundo tão rápido que a gente vive, e às vezes a gente não consegue fazer o que devemos fazer de certo para comer. Então, eu hoje tenho usado muito, inclusive, no meu almoço. Porque às vezes eu atendo pessoas na hora do almoço delas. E aí eu, às vezes, não consigo como almoçar o meu prato de comida ideal. Então, eu faço o meu jantar ideal e uso o meu na hora do almoço. Ele me salva, porque ele é rápido, né? Então, e gostoso. Então, eu rapidinho vou lá e uso e com baixíssima caloria, então isso me mantém nutrida, tá? Então, ele é o nosso número um mesmo. Para quem está fazendo já num patamar de uma. Já chegou a sua perda de gordura ideal, já está pensando numa alta performance, treina mais pesado. A gente tem uma nutrição esportiva aí maravilhosa. Alguns desses produtos a gente até usa na fase de queima bastante dentro do protocolo, que é o CR7, com o nosso querido Hype Drink, que a gente faz, né? Que é a mistura dos dois chás, do Herbal e do NRG, do Leaf Toffee e do CR7. E a gente produz o Hype Drink, que é uma bebida maravilhosa, que nos dá muita energia e deixa a gente focado aí o dia todo aí para fazer o que tem que fazer. Usamos muita glutamina também no nosso shotzinho matinal, que a gente usa muito no protocolo. A glutamina, ela ajuda na reparação dos nossos músculos e também para nossa imunidade. Então, ela é muito utilizada no nosso shot. E a creatina, que não está aqui, mas ela também é da linha esportiva, mas ela está mais um pouquinho à frente, também é algo que é fantástico a gente estar utilizando. Eu vou falar. Mônica, quer perguntar? Quero. Cris, tem um cliente hoje que comentou, né, a questão de tomar creatina, que toma creatina, que é para fixar, vamos dizer assim, a água no músculo, e ao mesmo tempo está tomando chá herbal que tem hibisco que ajuda a eliminar líquido retido. Sim. Então, ele questionou isso. Eu estou ingerindo água para reter com a creatina e ao mesmo tempo eu estou eliminando, né? Como é que você São trabalharia duas essa funções objeção? diferentes, são duas funções diferentes. Essa Tá, água da creatina, ela é momentânea no músculo. Inclusive, depois aquela sensação de que você está inchada, é só no início. Então, é só nesse início que ela fica ali. Depois o teu tá. corpo se adapta a isso e não é para isso, não é para reter água no músculo, é para a gente. Primeiro, porque a creatina Hidratar. a creatina não é só para isso. A creatina não faz aumentar músculo. A creatina serve para aumentar a sua força. E aumentando a sua força, ela aumenta a sua massa porque você treina muito mais pesado. A tua Uau. recuperação, ela é diferente. Nenhuma creatina aumenta a massa muscular. O que aumenta a massa muscular é proteína.
É o whey, é o substituto de refeição, é o protein pau, é você aumentar o seu aporte proteico, aumentando aquela continha, seu peso vezes aquele fator. Se ele quer aumentar a Certo. massa magra, ele aumenta aquele fator e come mais proteína. A Tá, creatina vai ajudar você a ter uma recuperação muscular muito melhor. Ela vai ajudar você a ter muito mais força, teu desempenho no treino é outro, e você treina um dia com 5 quilos de carga, no outro dia tá treinando com 10. tá. É isso. Então, Ok. ela não E tem aí, essa função para aumentar. Ela não tem problema se essa água sair daquele músculo ali, porque não é para isso que você quer. ele não tá tomando chá na mesma hora. Ele toma chá de manhã e creatina à tarde, então Sim. Ele está tá. fazendo chá para a função hídrica do corpo, para melhorar a função hídrica, para tirar a gordura da onde tem, para dar um efeito de termogênico, de acelerar um pouco Isso. mais ele, para isso. Além de Tá. que creatina É, vai ajudar em tudo, até a vista nossa hoje já é ajudada com o uso da creatina. Todos os tá, nossos órgãos, pulmão, coração, todos eles melhoram. Entendeu? tá. Então, Entendi. é o melhor suplemento hoje, é o mais estudado, mais seguro, o melhor suplemento que a gente tem hoje no mundo. Tá, e só para complementar essa pergunta com relação à água para o músculo, né? Você estava comentando que o músculo é 70% água, certo? A Sim. pessoa que toma pouca água durante o dia e vai para o treino e toma 1,5 litros no treino. Isso também não é legal, porque você tem que se hidratar durante o dia, certo? Ou tudo bem, Não, entendeu? a questão é que o corpo dele, se ele faz isso e concentra tudo em um lugar só, o corpo dele está em sofrimento em alguns momentos. Tá, Porque quando, quando ele não tá. entendeu? Porque quando ele não Entendi. está bebendo, o corpo está sofrendo. Sim, tá, Sem água. Então, aí, de sim, repente, entendi. ele bate aquela meta. Então, ele vai conseguir resolver algumas questões, mas ele não isenta o sofrimento que o corpo já sentiu sem Sim, água. sim, entendi. Entendeu? Tá Então, o bom. ideal é que Obrigada, ele Cris. distribua um pouquinho Sim, melhor isso. Entendeu? tá. Valeu, obrigada. Nada. Bom, então voltando aqui para a linha linha esportiva, a gente tem muito mais coisas aqui, né, para a gente estar utilizando dentro daquilo que realmente o teu aluno, né, está buscando, né, de um treino, de um pós-treino, de um pré-treino, né, de aumentar a carga com um BCA, que ajuda na reparação também dos nossos músculos. Ou seja, aí você vai fazer dentro daquilo que, na verdade, mas a gente tem uma linha completa para quem realmente tá numa performance diferente, que não é só o emagrecimento, que já tá realmente fazendo coisas mais avançadas, né? Os dois queridos aqui que eu falei, que foram novidades de 2024, que hoje já bombam realmente no mercado, é o nosso Shape Control e a creatina. A creatina, eu acabei de falar sobre ela, né? Nem preciso falar mais. Então, quem não toma, gente, pelo amor de Deus, comecem a tomar. E não parem até o dia de fechar os olhinhos, porque é o melhor suplemento hoje que a gente não pode deixar. Se alguém às vezes me pergunta, eu não posso comprar nada, o que que você me indica? Creatina. Acabou. Então, assim, né, não deve deixar de tomar creatina. O nosso Shape Contro, ele é um querido por quê? Dois ativos importantíssimos, tá? Picolinato de cromo e o Morosil. Morosil vai ajudar em quê? Quebra de gordura localizada, principalmente abdominal, tá? E o picolinato ajuda a tirar a fome, a regular a fome, o seu apetite, principalmente por doces. E principalmente aquela sensação de fome emocional, que não é fome, porque quem tem fome quer comer qualquer coisa, pode ser uma maçã, mas é aquela vontade de beliscar. Então, o picolinato é excelente. Ajudem os alunos de vocês. Tem aluno que fala para mim, eu não senti nada com o uso do Morosil, porque tá tomando às vezes no horário errado. Passa a tomar uma hora antes daquela sensação de fome. Normalmente essa sensação de fome e de doce é na parte da tarde, porque você já teve que tomar diversas outras atitudes na vida, de decisões, e aí você vai enfraquecendo quem realmente precisa tomar decisão. Se você comprar muito bem ao longo do dia, chega no final da tarde, você enfraquece e aí você quer comer o que está na frente. Então, esse é o horário de tomar o Shape Control, tá? Então, ele ajuda demais. Ajuda a tomar só Shape Control, vai perder a barriga? Não, mas ele é um aliado para quem quer perder aquela gordurinha mais localizada, tá? Então, fica a dica.
Nutrição externa, gente. Então, quem ainda não usou, faz, vai fazendo, vai adquirindo devagarzinho algumas coisas e experimentando. É muito boa, né? Tem um produto de mancha, das manchas, é maravilhoso. Ele estava até disponível, não sei, alguém sabe se já voltou? Esse aqui, o menorzinho, né? Ele estava indisponível, mas ele é maravilhoso para tirar mancha. Então, toda a linha de skin, né? De melhora de linhas finas. Temos shampoo, condicionador, desodorante, né? Sabonete. Então, e olha, se você olhar o preço dessas coisas aqui, o preço da farmácia, para quem já é distribuidor, é um preço muito similar, tá? Então, vale a pena experimentar. Excelência dos nossos produtos. A gente tem uma segurança muito grande da semente ao alimento. Então, quando eu falo para vocês, né, da minha experiência de utilizar sempre suplementos, a minha vida toda eu usei suplementos. E qual foi a diferença de quando eu comecei a utilizar os produtos da Herbalife para hoje, né? Então, assim, eu só melhorei. Os meus exames só melhoraram. E é porque eu fiz alguma coisa diferente? Não, porque eu usei produtos de melhor qualidade. Então, isso é um fato na minha vida, né? Então, eu já entrei, eu tenho um ano e meio, mais de um ano e meio, tem um ano, quase 2 anos já, usando os produtos direto. Eu já tinha usado uma época da minha vida muito novinha, acho que foi quando a Herbalife entrou no Brasil. E depois tinha parado de usar, mas não usei a linha toda, só usei shake mesmo. Então eu tô falando dessa linha diferenciada mesmo dos multivitamínicos, dos chás e tudo. Então os meus exames já eram bons, mas hoje eu posso dizer que são excelentes, né? E isso está com certeza na matéria-prima dos nossos alimentos. A gente tem essa segurança total de que a gente tem um produto de excelente qualidade, né? Então, às vezes, ele é um pouquinho mais caro do que é uma creatina da rua, do que é um ômega do mercado, mas lembra dessas situações de falsificação, inclusive, que eu falei, de contaminação também. O ômega é perigosíssimo. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar o da Herbalife, eu não tomo ômega e nem prescrevo. A creatina é outra coisa muito perigosa, porque é o produto mais falsificado no Brasil. Ele tem milhões de atribuições. Mas no Brasil é o produto mais falsificado, porque não tem sabor, é um pozinho branco, é facilmente manipulado e falsificado. Então também não adianta comprar uma creatina baratinha. Pode ter certeza que ali não tem só creatina. Então não adianta ficar tomando uma coisa que você acha que você está melhorando. Tudo isso que eu falei que pode melhorar e não está melhorando, né? Então, às vezes vale a pena investir um pouquinho mais, porque essa segurança aqui, ó, que a gente tem, ela vale ouro, tá? Realmente no processo final, que é a saúde, que é a nossa saúde, realmente, é a busca pela saúde, né? E aí, por que que somos número um do mundo, gente? Eu adoro isso aqui. Porque somos uma comunidade de pessoas unida pelo mesmo propósito. Nosso propósito é saúde, tá? Nossos consultores independentes são genuinamente interessados em mudar vidas. O que a gente quer é mostrar o caminho certo, né? Oferecemos acompanhamento personalizado durante o processo de uso dos produtos. Para que você faça isso, você precisa saber o que ele faz na sua vida. E só quando a gente usa, a gente sabe realmente o que ele faz. Então, temos pessoas cuidando de pessoas. Não são máquinas que cuidam das pessoas, somos nós. Não. Nossa missão é mudar os hábitos nutricionais das pessoas uma de cada vez. As pessoas estão precisando de nós. Mais do que vender produtos, realizamos mudanças e melhoras de tudo e principalmente da autoestima das pessoas, porque as pessoas estão adoecendo porque não estão se alimentando da maneira correta. Não estão colocando para dentro do corpo ativos que realmente vai levar ela à saúde e à longevidade. Pelo contrário, elas estão adoecendo o corpo, colocando tantos industrializados, tantas coisas prontas dentro do nosso corpo. E aí o futuro é muito perigoso, que temos que para ali na frente, né? Já está acontecendo muita coisa, já está aparecendo muita doença que não deveria, muita gente doente, tão jovem que não deveria estar. E a gente podia mudar a vida dessas pessoas ensinando para elas o que é uma alimentação de verdade. É isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre Oi, algum? boa tarde.
tudo bem? Tudo. Meu nome é Viviane, e eu queria perguntar sobre a creatina. Eu até fiz a pergunta aí no chat, mas acho que você não viu. Não vi. Eu sou portadora de endometriose e todos os médicos eles me indicam assim para não tomar a creatina. O que é que você me fala sobre a creatina para quem tem endometriose? Olha, eu vou te falar o que eu sei sobre a endometriose, que é muita coisa. É, a endometriose é uma doença inflamatória crônica. O foco dela está na retirada de alguns alimentos inflamatórios. Você melhora muito quando você tira o foco da inflamação. Quando você tira açúcar, álcool, glúten e leite. São os piores, alimentos para endometriose. Quando você faz uma alimentação de verdade, que é o que a gente faz aqui, né, com nutrientes adequados, você vai desinflamando esse corpo e você entra em remissão da endometriose. Ela não tem cura, é mais ou menos o mesmo tratamento que a gente faz para doenças autoimunes. Eu sou portadora de autoimune, então eu fui me especializar muito nessa área de doenças inflamatórias e autoimune porque eu queria entrar em remissão. E foi exatamente quando eu descobri que o meu filho, o menorzinho, também era portador de autoimune, porque autoimune é uma doença que você passa para outras gerações. Então, quando eu descobri que ele também geneticamente tinha, eu falei, eu tenho que descobrir a cura disso. E aí a gente sabe que cura não existe, mas você entra em remissão. Como barreira intestinal. Lembra que eu falei lá atrás sobre o intestino? A porta de entrada das doenças inflamatórias e das autoimunes está na barreira intestinal, que você deve mantê-la íntegra para que você entre em remissão dessas doenças. Como você faz isso? Retirando os alimentos inflamatórios, colocando e acertando a vida desse intestino, comendo exatamente comida de verdade, nutrição de verdade, vitaminas e minerais. Existem alguns nutrientes específicos, como vitamina D, magnésio, selênio, zinco, vitamina A, em doses mais altas para você reparar essa barreira intestinal e alimentação de verdade, que é o que você faz. Então, a creatina, sozinha, ela não resolve a tua vida da endometriose. Vai te causar mal se você tiver equilibrada em tudo isso que eu falei. Não está em ativa, uma doença ativa, altamente inflamatória. Se você está tendo sintomas, se você está sentindo dores, né? Tem risco de cirurgias para endometriose, dificulta de você engravidar. Você está com a atividade ativa dessa doença, em expansão, inclusive. Então precisa frear essa doença. Se freia dessa maneira. Você pode tomar muitos remédios, mas se não reparar a barreira intestinal, não tem caminho de remissão. Então, primeiro repara, depois você pode usar creatina, sem problema nenhum. A Tá creatina bom. não vai te causar mal, mas o que vai te causar mal é o leite, o glúten, os alimentos processados, os industrializados, álcool, Verdade. ok? Faz diferença quando você tira e faz diferença quando você acaba ingerindo. Faz muita Muita, diferença. muita, muita. Eu tenho pacientes que fazendo tratamento para engravidar há anos, não engravidam. Faz o processo de desinflamação, consegue engravidar. Porque você desinflama, Exatamente. você entra em remissão. E às vezes tomando medicação bombástica há anos e não conseguia. Então, a alimentação é porque os médicos, alguns médicos, gente, eu li uma coisa que tomara que seja verdade, que vai virar lei dos Estados Unidos, que alguns médicos tenham que estudar nutrição. Tomara que isso chegue aqui. Porque as pessoas passam remédio, mas não falam do que realmente a nutrição pode fazer de diferença. A doença autoimune é igualzinha. Eu tenho pessoas tomando. Eu tenho hoje remissão da minha doença autoimune. A do meu filho, que eu tanto estudei, ela nem chegou a aparecer. Eu zerei o anticorpo dele antes de aparecer. Ele tinha 13 anos, hoje ele tem 21. Então, a minha é um vitiligo enorme aqui no rosto. Pena que vocês não me conheceram assim. Mas hoje não tem nada aqui. Eu usava pomadas de corticoide caríssimas. E não resolvia. Mas quando eu estudei, que o médico dizia que não tinha cura. A minha apareceu na gravidez desse meu filho.
por um momento de estresse, é o gatilho. O gatilho para essas doenças é um momento de estresse grande. Normalmente são estresses emocionais. Apareceu aqui, na ponta do meu nariz. Quando eu voltei da licença maternidade, tinha uma mancha enorme, eu nem aí, porque eu queria era cuidar do meu filho. E aí, quando eu fui pro médico, ele falou: Você é uma doença autoimune. Eu nem sabia quem é que na minha família tinha doença autoimune. Depois eu descobri que foi herdado do meu pai, que não desenvolveu, mas a minha avó paterna tinha desenvolvido. Então ela vem descendo de geração para geração, entendeu? Mas não tinha, nunca ninguém tinha me falado disso. Aí eu fui estudar. E eu falei, eu não aceito um filho que tenha doença autoimune. Eu tenho que entrar com ele em remissão. A minha eu não estava nem ligando, mas quando é no filho da gente, dói mais, né? E aí eu entrei na remissão da doença dele antes de aparecer. Com isso eu também curei a minha. Curei não, né? Tenho remissão desde que eu virei especialista em doenças inflamatórias intestinais e autoimunes. Então pode ir por esse caminho que vai dar bom para tu. Os médicos precisam entender mais sobre nutrientes e sobre barreira intestinal, que ali começam as doenças. É isso. Beto, quer falar? Quer perguntar? Eu tenho uma pergunta. Já, eu estou aqui pronto. Peraí. Deixa o Beto falar, Sil. Depois você fala, tá? Só um minutinho. Tá lá. Fala, Primeiro, Beto. obrigado, porque a minha esposa é uma dessas que sofre com endometriose, fez a cirurgia dela o ano passado, e ela toma creatina. Então, só para responder a Viviane, depois, Viviane, se você quiser falar com a Deia, você pode falar. Mas a minha dúvida Problema é outra nenhum, coisa. problema nenhum. O problema não tá na creatina, o problema tá nas outras coisas. Mas eu não sabia, eu mesmo não sabia que não podia tomar creatina, que não é recomendado para quem está com a inflamação ativa, né? Mas Ativa. É. a minha dúvida é sobre o horário para tomar cálcio e ômega 3. Eu vi numa matéria científica em algum lugar aí que eu não lembro agora, que eu não vou lembrar a fonte, que existia um horário melhor para tomar cálcio e ômega 3. Você sabe disso ou é Vamos lá. só O mito? ômega, ele é melhor absorvido próximo das refeições, junto das refeições. Então, após o nosso shake maravilhoso, ou após o seu almoço, ou após o seu jantar, tá? Uhum. Cálcio, o nosso cálcio, ele está junto com o magnésio, tá? Então, o cálcio e a vitamina D, a vitamina D pode ser após as refeições, tá? Mas o nosso cálcio, magnésio e vitamina D estão juntos. Então, o que que eu falo para os meus alunos? Eu uso o magnésio aí como o fator principal desse composto. Insônia, dificuldade para dormir, o despertar noturno, toma à noite. Ah, à Porque noite, né? Acho que foi o isso mesmo que eu vi para magnésio tomar à vai noite. atuar nisso. Ô, Cris, Ah, mas a quantidade recomendada pô, diária, acho que são 3 cálcios. E Três. Eu aí tomo os toma, três. mas toma Eu os tomo os 3 à três. noite, tudo de uma vez? não, mas no embalagem está falando 2 cálcios Dois, diários. né? Três não, são dois. Ah, O Três é o desculpa. ômega que são ômega. três. Três O é o ômega que ômega. são três. Não, tudo Isso. bem, mas mesmo assim tomar 2 cálcios porque não tem aquela história de corpo absorve só X? Não. Não, pode tomar os 2 à Pode noite, tomar os então. dois, porque a quantidade que a gente tem ali não são quantidades. São muito, por exemplo, eu às vezes Muito. prescrevo mais até para alguns Tá, pacientes, tá? E aí, tá. então, assim, aquela quantidade dali são quantidades para você manter boas quantidades É, no corpo. Então, não são tão sim, altas. Então, não tem problema nenhum você tomar os dois. É igual o multivitamínico, também são dois. Eu tomo os dois após o almoço, tá, ou depois do meu shake de manhã. tá Porque eu bom, já obrigada. mato aquela quantidade. Então, não tem problema você colocar para dentro, você não está colocando uma super quantidade Dose, para né? dentro, Tá, entendeu? Uma tá. superdose. Obrigado, Cris. Nada, E só Sil. lembrando, médico Ah, é uma coisa que tem que sempre ter segundas e terceiras opiniões, porque varia muito. nossa, varia demais. E outra coisa, hoje eu não consigo ir a médicos que não tenham a especialização de medicina integrativa. Eu sou especialista em nutrição dentro da da medicina integrativa. Faz total diferença. Então, eu não consigo ir ao médico que não tenha a especialização na medicina integrativa, porque ele não vai saber nada disso. Como é que eu vou confiar no médico se eu sei, eu estudei, e ele não vai falar tudo ao contrário, porque ele não estudou. Não é porque ele não sabe, porque ele não estudou, ele não é dessa época. A medicina integrativa ela é nova no Brasil. Sim. Ah, deixa eu só dar um depoimento rapidinho. Eu estava na FSL com a Eliane Moretti e ela estava falando da mãe dela que usa. Sempre ia ao oftalmo e toda vez tinha que aumentar o grau do Grau. óculos.
E aí ela começou a tomar o One Active Sim. e não precisou mais aumentar o grau do óculos. Daí, com esse Luteína. depoimento, eu fui lá e comprei 4 potes de One Active para mim, porque a minha visão tá precisando melhorar. Eu tô Tem a sentindo luteína, né? É um antioxidante que atua muito na visão, então ele diminui. zeaxantina, né? É. E Verdade. tem Só não lembrei. a zeaxantina, que é o maior antioxidante do mundo hoje. É Ô, mesmo? Be... Então não é só para É. visão. A luteína que é para Não. visão. O Ah, Nectiv tem um monte de coisa, faz Tem um um monte monte de de coisa, coisa. né? Mas tem a luteína, que é o para visão, e tem o outro que é o maior antioxidante do mundo, que é a zeaxantina. Ô, Beto, a gente teve esse depoimento ontem no treino de uma Laura com 68 anos, que só todo ano o pessoal liga para ela refazer o óculos, ela só voltou a refazer o óculos por causa da armação, porque o grau dela não aumentou mais. E eu também tenho essa experiência, eu nem uso óculos e eu percebo que se eu deixar de tomar, vamos dizer assim, não fica tão nítido. É visível literalmente o efeito que tem o Onecter na vista. A luteína ela é fantástica para vista, gente. Ela é fantástica para vista. Eu também posso dar um depoimento que parou também. Eu estava precisando usar óculos para perto e não parei de precisar usar. E também o sono ele melhora bastante também com Hum. Com o e olha que Active, o Henrique já é de idade, ele tá indo bem. o Henrique é da minha idade quase. Nós somos a geração dos idosos mais fortes. Aliás, nós idoso. vamos. Ó, idoso é o Beto, que é velho. Já viu o tamanho da barriga dele que tá? Até Não a liga, não, idade Henrique, porque tem a a gente faz balança parte. lá, tem a idade da balança, viu? A gente faz parte de uma geração de pessoas mais fortes da história. É, São os idosos mais fortes da De- história. Agora que acontece, é só ladeira abaixo depois da nossa geração, Cris. É ladeira É abaixo. verdade. Agora a próxima É, geração nem testosterona tem mais. é verdade. Verdade. Nós somos os resilientes, depois da nossa já é. Não, você não é da nossa geração, Beto. Calma, você vem É depois. claro que eu sou, é só não aparento. Eu tô Você bem. aqui, você não é 50 a mais. É. Não, Nós é somos 50 a Não, não mais. sou só na 50 a mais, não. barriga. Nós somos 50 a mais. Eu e o Henrique somos 50 a mais. Você ainda não é. Calma, Henrique, você vai ver em abril. Calma. E aí, Juliana, fala. O que que a Ju- Não, para falar que também eu sou, né, eu uso óculos desde que foi lançado em 2023 do One Active, eu faço uso. Já tem 2 anos que meu óculos está mantendo a mesma coisa. Ele não, meu Maravilha. grau não aumentou. Ele não aumentou. E eu uso óculos assim mais na hora que eu estou na tela aqui, porque Sim, assim no normal do meu dia a dia eu não uso ele mais. E eu que sempre maravilha. utilizo ele no lanche da tarde, porque ele dá um soninho bom, né? Uhum. Pelo menos comigo. Dá um lanche, E dá Incrível. na até questão soné. Ei, beleza. Olha lá, Não, eu dorme vou à ter que tomar de tarde. noite. Lanche da tarde não vai dar para Pois mim, é, não. dá um soninho bom, viu? Relaxa. E na Então, questão dos médicos, Cris, talvez eles até saibam, né? Mas eles não falam nada sobre porque alimentação, exercício físico, suplemento não vai dar lucro para eles. pode E a ser. medicação que eles passam para nós, cada vez, né, mais potente aí, gera lucro, né? Sim, Então, assim, se você, é o que você falou, ir no médico nem perder tempo de falar sobre, porque ele vai tentar, né, te sim. persuadir, falar, não, alimento, suplemento, né, tem que ser esse remédio. Eu, É, mais do que nunca, sei disso, né, 15 anos trabalhando dentro do hospital com médico e também sempre gostei da saúde integrativa. Então, aqui em casa é sim. tudo muito natural e, assim, me achei aqui dentro da Herbalife, né? É. Sou portadora aí também da como é que fala? Eu tenho intolerância ao glúten, né, e à lactose, então eu tenho que cuidar muito bem da minha alimentação e intestino também. Sim, É isso aí. normalmente quem tem essas sensibilidades mais aguçadas tem a maior propensão de desenvolver essas doenças inflamatórias, porque tem a Sim, barreira a barreira intestinal mais agredida, né? São eu microfuros. A é, gente chama que é o intestino leaky gut, que é o intestino furado. São sim, microfuros. Por ali é que entram as doenças, né? Passam as coisas que não deveriam passar para a corrente sanguínea por esses furos e as doenças inflamatórias aparecem e as autoimunes também para quem tem propensão é. genética.
Por A isso que, assim, intolerância por à que que... lactose, desde bebê eu tenho. Essa sensibilidade ao glúten foi no resguardo do meu filho que eu desenvolvi, onde eu perdi os movimentos por 3 meses. Eu perdi os movimentos das pernas e dos braços. Fui confundida Uhum, com fibromialgia, e aí foi uhum, todo aquele monte de exame, um monte de coisa para poder eu conseguir. E aí, entendi. depois que eu entrei aqui na Herbalife, e aí comecei, né, cuidar da alimentação, tudo sem glúten, né, tudo direitinho, eu comecei a me recuperar. Foi muito bom. Que bom, E não graças a pretendo Deus. sair, né, porque agora é vida, né? A Sem saúde é dores, sempre. é isso aí, é saúde. Isso aí. É isso, gente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu fiquei para trás, né? Porque o A povo Silfa. falando sem parar. Ô, Cris, deixa eu te falar. O ômega 3 é aconselhável tomar de manhã e à noite ou só uma vez por dia? Sil, são 3 comprimidos ao dia, recomendação. O ideal é que você tome Ao dia, ponto. 3 vezes ao Tá. dia. São 3 comprimidos por dia. Eu tomo os Por meus dia. juntos. Mas você pode tomar separado se você não for esquecer. Então, eu, como eu sei que eu vou esquecer, a minha vida é uma Uhum, loucura, eu já tomo os 3 juntos após uma refeição. tá Pode ser ótimo. do shake e pode ser do teu Uhum, almoço, que você escolhe. Ou até do seu tá jantar. ótimo. Tá bom, Tá bom? obrigada. Tá bom, querido. Beijo. Beijo, beijo. É isso, gente. Mais alguma pergunta aqui no chat? Não tem mais nada não, né? Que diferente que eu já tenha respondido. Acho Bom, que pessoal, tudo. para a gente terminar, eu queria que todo mundo desse uma salva de palmas pela aula da Cris, que vocês veem, né, pessoal? Vocês estão aqui no treinamento de coach e a gente tem esse nível de treinamento aqui de nutrição, uma especialista, né? Quanto Ô, que Cris, custaria você ter um treinamento desse e tal? Cabe às pessoas aplicarem, né, Cris? Tudo que você falou e usar, Exato. tudo, né? Então. Só é muito bom, né? Então, o nosso negócio não é só. Tudo bom, todo mundo está aqui para que quer progredir, como é que chama? Prosperar, né? Financeiramente, e também a gente tem que prosperar. Para isso acontecer, a gente tem que prosperar internamente, né? Se tornar melhor cada dia um pouquinho melhor e muito boa. Parabéns pela sua aula aí. E agora, Obrigada, gente. pessoal, a gente vai ter uma outra parte da aula que é o Coach Beto vai explicar sobre a reunião que a gente vai ter de oportunidade amanhã. Porque você está nesse negócio aqui, cada um tem um motivo, né? Tem gente que quer ter uma renda extra, tem gente que quer trocar de carro. Eu vou falar por mim, eu queria ter liberdade, eu queria poder pegar a onda a hora que eu quisesse, né? Graças a Deus, hoje posso pegar onda aqui em São Paulo, na piscina de onda, que é maravilhoso. Então, e a hora que eu quiser, quer dizer, tem que ter o horário, né? Tem de manhã, de tarde, de noite. Então, basicamente, eu posso ir a hora que eu quiser, né? Que a gente tem essa liberdade. E para conquistar isso, a gente precisa ter uma organização. Se você quiser realmente ter a sua independência financeira, é muito difícil. Eu estava vendo um vídeo do Rony da Reserva, e ele falando do Naval Ravikant. A única maneira de você construir uma fortuna é através de alavancagem. A alavancagem vem quando você recruta novas pessoas para a tua organização. Pessoas melhores do que você, de preferência. E aí, essas pessoas, melhores que eu também, né? Eu também estou procurando gente melhor que eu. E então a gente saber recrutar é muito bom. Então, quando você recrutar uma pessoa boa, você vai ver que maravilhoso, que é você ter um ganho residual, ter royalties. E o Beto aí vai dar uma explicação o que que você tem que ter para ter pessoas amanhã na reunião às 19 horas, né, Beto? isso. Então, é isso que eu queria confirmar com você, se a gente vai fazer às 19 ou às 20. Às 19, 19. Você consegue descompartilhar a tela? Pera aí, só um minutinho. É a Cris que tá aí. Pera aí, deixa eu botar. Botei de você de co-anfitrião, Beto. Tá bom. Fala, pessoal, tudo bem? Assim, né? Quando eu comecei esse negócio, eu não imaginava o que iria acontecer, né? Na minha organização, tem gente de muitos lugares que eu nunca imaginei que ia ter. Tem gente da Austrália, do Canadá, de Portugal, dos Estados Unidos, da Alemanha, muita gente do Brasil. E isso só foi possível porque a gente foi, desenvolvendo uma cultura
de recrutar as pessoas, né? E, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, eu me qualifiquei ao Premier League, a Aline também se qualificou ao Premier League, e esse ano a Aline requalificou Premier League 2026. E o que que é o cara do Premier League, né? É uma pessoa que está focada em fazer o negócio também para construir uma organização, porque um membro do Premier League é uma pessoa que recruta pelo menos 10 novos distribuidores ao longo do ano, que vão fazer no mínimo 250 pontos no mês do cadastro ou até o mês seguinte, no mínimo. E também é uma pessoa que, além dos 10 novos, ele faz pelo menos 2 novos supervisores, no ano. Então, essa pessoa é uma pessoa que está, tendo produção com a sua equipe de coaches. E aí, o que que a gente vai ter amanhã? A gente vai ter uma pré-reunião que a gente chama de HOM. O que que é HOM? Herbalife Opportunity Meeting. Reunião de oportunidade da Herbalife. Mas a gente não fala isso no convite, a gente fala que é uma reunião para quem quer conquistar a sua independência financeira. E por que que chama pré-reunião? Por que que não é a reunião oficial? Porque a reunião oficial mesmo, que é a reunião fechadora, é o STS. O que que é o STS? Que é uma outra sigla, Sistema de Treinamento para o Sucesso. E a gente tem essa reunião, uma vez por mês, presencialmente, em alguma cidade próxima de você. Por exemplo, no meu caso, eu participo do Sistema Presidente Capital, que é lá na Paulista. Uma vez por mês, tem essa reunião. E por que que você tem que entender que tem pré-reunião e reunião? Porque a pessoa, normalmente, para ela tomar uma decisão maior, qualquer coisa que seja, ela precisa passar por algumas exposições. Você pode perceber que tem gente que só compra o curso do STC depois de 3, 4, 5, 6 exposições. E o recrutamento ele é parecido, a não ser que a pessoa confia muito em você, você já te conhece muito, já te acompanha há muito tempo, talvez ela venha mais rápido, mas do contrário, ela precisa passar por algumas exposições. E a HOM é legal por quê? Porque é uma reunião curtinha, que dura ali em média 1 hora, e nessa reunião a gente tem vários depoimentos e tem uma breve explicação de como funciona o sistema do STC, ok? Então você escreve aí no seu caderninho de treinamento para você não esquecer. O que que vai convencer as pessoas a entrarem no negócio? É você? Não, não é você que vai convencer a pessoa a entrar no negócio. O que vai convencer a pessoa a entrar no negócio são os depoimentos que acontecem na reunião. É a estrutura organizada da reunião, os depoimentos de pessoas que estão ganhando um pouquinho menos, outras que estão ganhando um pouquinho mais, de gente que está ganhando muito, muito mais. E cada pessoa vem com uma expectativa, então algum daqueles depoimentos conecta com o perfil do seu convidado. Então é muito importante que você não pré-julgue ninguém na hora de convidar. Porque tem gente que está querendo uma renda extra de R$ 500 e tem gente que está querendo ter uma independência financeira de 50 mil, né? Não dá para saber. A gente tem gente no nosso sistema que ganha 500 mil por mês. Tem chairman que ganha 2,5 milhões por mês. A gente teve um treinamento do Camilo Velo lá, no FSL, ele ganha 700 mil reais por mês. Então, você não tem como saber de cara qual é o objetivo da pessoa, a não ser que você vai conversando. Então, o que que acontece? Número um, né? Funciona da mesma maneira que chamada para comprar o curso. Você tem que ter uma lista, você tem que criar relacionamento com a lista, que é o número 2, e o número 3, você tem que fazer uma chamada para ação. Só que enquanto no STC a gente cria o relacionamento para falar de emagrecimento, para convidar a pessoa para ser mais saudável, para perder peso e tal, no nosso caso do recrutamento, a gente chama a pessoa para conhecer a oportunidade de negócio, porque essa oportunidade de negócio pode resolver alguma coisa que essa pessoa está buscando, que pode ser liberdade de tempo. Eu estava lá no FSL e um presidente pediu para mim conversar com um recrutado dele que era professor.
Porque ele mesmo não estava conseguindo conectar com o cara e o cara estava querendo tirar a esposa do negócio. Nós conversamos por menos de 10 minutos e ele saiu E, de lá encantado com a ideia, né? Por e quê? ele, Porque e aí depois aí ele ficou realmente convencido que ele tinha que tirar a esposa. não, ficou convencido que ele não estava dando o negócio do jeito certo, né? Entendi. E aí o presidente veio me agradecer muito, porque ele saiu de lá animado e tal. Mas o que eu estou querendo mostrar com isso é que às vezes não é o seu depoimento que vai conectar com a pessoa. Por isso que é importante você colocar a pessoa na reunião, para ela ouvir outros tipos de depoimento. E aí eu falei com ele, falei, marido, foi legal, tal. Ele falou assim, Beto, quando você tiver um empresário, que você estiver recrutando, você fala para ele falar comigo. Eu converso com ele para você. Porque ele era um cara que tinha um monte de negócio junto e fazia Herbalife em tempo parcial e virou presidente. Então, entendido isso, você tem que saber que o próximo passo é você fazer uma lista. E pessoal, eu vou falar por mim. Eu, durante muitos anos, meu maior erro foi ficar procurando listas aleatórias. Primeira lista que você tem que pegar é a do seu celular. Então escreve aí, abrir o celular e olhar todos os nomes de A a Z. De A a Z. E o que que você vai ver? Se você tem conversado com aquela pessoa ou não, você tem tido contato com ela ou não. Eu recomendo que se você não tem contato com ela há muito tempo, você, antes de convidá-la para HUM, você começa uma conversa. E aí, como é que você tá? Faz tempo que a gente não se fala, como é que tá a família? Nossa, a última vez que eu lembro que a gente conversou foi sobre tal coisa, e aí como é que tá aquela situação e tal. Você começar uma conversa. Mas você vai fazer isso com várias pessoas, várias. Se for pegar a sua lista de A a Z, por exemplo, meu celular tem milhares de nomes. Eu não sei o seu quantos tem, mas o meu tem milhares, né? Eu já fiz isso uma vez, preciso fazer de novo. Então você vai pegar de A a Z e vai começar as conversas. Pessoas que você já está tendo contato há mais tempo, você vai falar, você vai dar uma ligada para a pessoa. Então, muito importante. Eu aprendi também nas últimas reuniões que quem quer ter resultado mais rápido não pode ficar mandando mensagem de texto e áudio, tem que ligar para a pessoa, né? Você pode até mandar uma mensagenzinha e fala, fulano, beleza, é o que é o Beto, posso te ligar rapidinho? Preciso falar um negócio com você. E aí você liga para a pessoa e você fala, e aí, como é que tá? Como é que tá a esposa? Como é que tá os filhos? Tá, tudo bem e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Escreve aí. A conversa tem que ser rápida e você tem que estar com pressa. Não é uma conversa demorada para contar tudo da vida. É uma conversa rápida. Eu comecei um negócio novo e a gente está expandindo as nossas atividades aqui. A gente está em busca de pessoas que gostariam de trabalhar de casa, a partir do celular. Dá para fazer uma renda extra de 1.000 a 3.000 reais, trabalhando em tempo parcial, a partir de 1 hora por dia. Já dá para começar. E eu estou pedindo referência para as pessoas que eu conheço. Você conhece alguém que gostaria de ter uma renda extra, trabalhando de casa a partir do celular, no nicho de saúde, bem-estar? Emagrecimento saudável. E aí, ó, fecha a boca, espera para ver o que a pessoa vai falar. Ela pode falar sim, eu, ou ela pode falar não conheço, tem minha mãe, tem minha irmã, tem minha tia, tem meu filho, tem não sei quem. Fala, ó, você pode passar o contato dele para mim, por favor? Você não passa o seu contato para a pessoa falar, você pede o contato, tá bom? E como você está fazendo o convite na terceira pessoa, você não está falando, você quer vir conhecer a oportunidade? Você está falando quem você conhece? Isso tira o peso daquela coisa do interesseiro, ok? A gente quer estar interessado e não interesseiro. E daí fica mais fácil a pessoa passar contatos. Uma vez você pegou os contatos, se a própria pessoa falou, eu tenho interesse, você vai falar, que ótimo, nossa, vai ser muito legal se você puder participar da reunião que a gente vai fazer. Nós vamos ter uma reunião amanhã às 19 horas, exatamente para explicar como funciona. Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta, mas o que é e como funciona? Aí você fala, então, hoje eu estou fazendo os contatos, mas amanhã a gente vai ter uma reunião bem detalhada para explicar exatamente como funciona. Você consegue participar? Vai ser amanhã às 19 horas online, eu vou te mandar o convite. Você consegue participar? É importante você fazer essa pergunta porque a pessoa acaba se comprometendo com você, né? Ela vai falar, não, consigo. Beto, não vou conseguir esse horário, é, já tô comprometido, tem uma outra reunião, eu tenho um curso, não sei o quê. Falei, então tá bom, eu vou ver se eu consigo gravar para depois te mandar a gravação e aí a gente conversa dos próximos passos caso você tenha interesse, tá bom? Tá bom, e aí você já desliga. Por quê? Porque eu recomendo que você tire 1 hora do dia para você fazer a lista e as ligações.
E aí, nessa 1 hora, quantas pessoas você pode falar? 10, 20, né? Porque assim, de 10, 20 que você convidar, você tem que imaginar que 20, 30% vão comparecer na reunião. Então, a gente chama isso de hora dourada. Você pode ter uma hora dourada para recrutamento, que é a ligação para chamada para o recrutamento, e você pode ter uma outra hora dourada, que é a ligação para as pessoas emagrecerem, ficarem saudáveis e tudo mais. Então, você só liga e depois você vai mandando os convites para as pessoas estarem na reunião. O que que você tem que tomar cuidado? Então, ó, você fez a lista, olhou no celular, você retomou o contato, quer criar o relacionamento. Você fez a chamada para ação para convidar a pessoa para a reunião. E o que que você tem que saber? O que que você tem que saber? Igual para emagrecer, as pessoas vão ter que passar por várias exposições. Tem gente que não vai participar dessa reunião, você vai ter que convidar de novo. Vou dar um exemplo aqui da Aline Viana. Eu convidei a Aline Viana 6 vezes para o negócio. 6. Aí você vai perguntar, caramba, Beto, mas valeu a pena? Valeu a pena. Hoje ela é a pessoa da minha organização que mais gera royalties no meu negócio. E ela está mais comprometida hoje do que nunca, mas foi um processo. No primeira vez ela disse não, que ela trabalhava, que não tinha perfil, que não sei o quê. Da segunda vez ela já estava com alguns aluninhos, e aí foi indo, até que ela falou, vou conhecer. E a reunião é que faz esse trabalho de recrutamento. E aí o que que você tem que ter em mente? A gente põe na HOM, porque tem gente que já vai fechar na HOM, já vai querer começar. E tem gente que vai falar assim: eu ainda não sei, eu ainda sei lá, estou um pouco indeciso ainda. E aí o que que você vai fazer? Numa próxima oportunidade, você vai convidar ela para onde? Para o STS. Ou você vai, se ela falar assim, não, tô pronta para começar, você vai cadastrar ela logo depois da HOM, mas ela ainda vai precisar ter acesso a uma reunião maior, que é o STS, porque o STS vai trazer mais confiança ainda para ela poder comprar o primeiro lote de produtos dela e começar o negócio, tá bom? Então, esse é o fluxo nosso que a gente faz para o recrutamento, seja presencial ou online. E eu já vou te falar uma coisa. Dessa lista, se você conseguir encontrar com a pessoa presencialmente para fazer o convite, é muito melhor. Você encontra com ela no clube, você encontra com ela na igreja, você encontra com ela numa reunião de família, você encontra com ela que ela é seu vizinho, é alguém de um comércio próximo de você. Falar presencialmente tem um peso maior ainda. Mas lembra, você tem que estar com pressa. Não é pra você ficar lá, o convite não é pra levar. É rapidinho, é 5 minutinhos o convite. Não é pra você ficar lá conversando e tentando explicar. Que é um outro erro que as pessoas cometem. Você fala, como funciona? Aí você quer tentar explicar. Não explica. Fala, ó, hoje eu tô corrido, tô fazendo aqui os convites para algumas pessoas, que é pra pessoa saber que você tá atrás de mais gente. Você fala, mas amanhã vai explicar tudo detalhado, você consegue participar? E é isso. Tá bom? E aí, pessoal, não adianta você fazer o convite em cima da hora, né? O ideal é que você faça 2 dias antes, um dia antes, que nem hoje é o dia ideal para fazer o convite para as pessoas, para que elas possam reservar um horário de amanhã para participar. Tá bom? Então, Henrique, acho que da minha parte é isso, né? A gente tem aqui no nosso grupo pessoas que estão indo super bem no recrutamento. Eu dei o exemplo da Aline, mas, por exemplo, a Miriam é uma pessoa que está fazendo um trabalho extraordinário. Ela foi também Premier League, Platinum, ela, Henrique? Ou Gold? Gold, ela foi Gold. Ouro. Então, ela já é uma Premier League mais avançada, que ela foi Premier League Ouro. Quer dizer que os recrutados dela não fizeram um pedido mínimo de 250 pontos, fizeram um pedido mínimo de 500 pontos, todos eles, né? E aí ela foi reconhecida como Premier League Ouro. E quem é o Premier League Platinum é o quê? É 1.000 pontos? 1.000 pontos. E ela tem 4 supervisores, né? Não é dois. Então, pessoal, vocês percebem que uma vez que a pessoa está focada nisso, ela vai tendo resultado. Tudo que a gente foca expande, né? Então é uma coisa que tem que estar com um olho em colocar a gente para emagrecer e tal, mas tem que estar com um outro olho no recrutamento. Reserva dias da sua semana, horários da sua semana, para você estar fazendo convite para o negócio. E quem que você pode convidar? Todo mundo. Todo mundo. Você olha de A a Z, porque se você tiver com os contatos dos seus alunos
salvos na sua agenda, você vai convidar os alunos também. A vantagem dos alunos é que, olha, você está vendo como que eu trabalho, é assim que funciona mais ou menos o nosso negócio, porque a experiência do aluno já ajuda ele a entender um pouco. Mas amanhã a gente vai explicar exatamente como você pode ganhar dinheiro com isso e vai estar tudo mais detalhado. Você consegue participar? E pronto, tá bom? E é isso, Henrique. Se faltou alguma coisa aí, você pode complementar. Eu queria dar a dica daquele livro Magnetic Sponsoring, que é o livro que o Henrique me indicou para o recrutamento. Inclusive, eu traduzi ele para o português. Se alguém quiser depois, eu posso mandar, tá bom? Que se chama Patrocínio Magnético. Isso. Beleza, então. Muito obrigado, Beto. Parabéns aí. E amanhã a gente vai ter nossa super reunião de oportunidade às 19 horas. Põe o convidado que talvez você tenha o teu presidente, tua independência financeira, R$ 10.000 todo mês pingando na sua conta de uma pessoa, às vezes, que você convida, que você ligou. Às vezes você quer procurar jogar na Mega Sena, na Loto. Quando, cara, trabalhar, vai convidar as pessoas que você, cara, que você pode ganhar na loteria da Herbalife, tá bom? Henrique, deixa eu só falar uma coisa. Lá no FSL, né, eu vou construindo mais pecinhas do quebra-cabeça do mundo Herbalife, mas para quem não sabe, pessoal, o Henrique convidou uma pessoa para o negócio logo no começo do negócio. E essa pessoa, se eu não me engano, você me corrige se estiver errado, tá, Henrique? Essa pessoa tem 24 presidentes abaixo. E você imagina então quanto que o Henrique ganha de royalties e bônus dessa pessoa que ele convidou. Então, a gente está a um convite de realizar os nossos sonhos mais alucinantes. Então, por isso que a gente tem que convidar muita gente, porque é da quantidade que vai vir a qualidade desses prospectos que a gente está chamando. É isso, Henrique. Pode Beleza. finalizar. Então tá, um abraço, pessoal. Até amanhã na nossa Super HOM, hein? Quero ver quem vai ter mais Posso convidados. convidar uma pessoa que mora em Portugal? Pode convidar a pessoa em Portugal, não tem problema nenhum. Tá bom? Oba, tá bom. Até mais. Tchau, tchau.